Kertzmann e Rita Mundim. Bom, em uma série de reportagens especiais, o Jornal da Itatiaia relembrou nesta semana os 10 anos das manifestações de junho de 2013, marcadas por black blocs, violência policial, pressão contra a Copa do Mundo, invasão à esplanada dos ministérios e, inclusive, Eduardo, infelizmente tivemos até morte em Belo Horizonte de jovens que caíram de viaduto ali na Pampulha. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo. Lembra que eu falei dia desse sobre o negócio de trocar de nome? Eu falei, gente, não troca o nome. Porque se fica o nome ali do cara que é considerado por muitos torturador, por outros herói, aí a história fica em debate, de eterno. Eu até concordo daqui pra frente não ficar homenageando quem não merece. Mas enquanto o mundo for mundo, vão homenagear quem não merece. Eu ainda hoje estava ouvindo uma história sobre conselheiros beneméritos de clubes, de gente que não merece. Não é igual. Então é o seguinte, é a vida, filho. É a vida. Eu tenho lá em casa umas 200 medalhas. Umas 20 eu tenho o maior orgulho de ter recebido, porque, primeiro que eu acho que mereci, segundo que eu acho que as outras faz parte desse negócio. O cara da Itatiaia, vou dar uma medalha, velho. E assim que é a vida. Então, todo grande incêndio começa com um toco de cigarro que um displicente, um irresponsável ou um criminoso joga. O tsunami, os grandes furacões, vem primeiro um ventinho suave, os pingos d'água, os cachorros percebem primeiro, os passarinhos. E a coisa acontece. Foi 2013. Você vai represar uma água, uma hora ela vai explodir. Em 2013 aconteceu isso. Por causa de 20 centavos, o Brasil inteiro sacudiu. E todas aquelas manifestações faziam sentido. Porque o sistema, a base de tudo, que era a mobilidade, que era o sistema de transporte público, que estava caindo aos pedaços, só piorou. E a outra bronca, que eram os estádios suntuosos, construídos para a Copa do Mundo e que virariam elefante branco, viraram elefante branco. Então, a presidente da República era muito ruim. A situação era muito ruim. A indignação era muito grande. E explodiu todo aquele movimento que, claro, deixou feridas, deixou vítimas, mas deixou ensinamentos. Só não aprende quem não quer. Parabéns para a reportagem da Itatiaia. Mal Camargo, eu até falei na série de reportagens do João Felipe Lolli, a quem eu parabenizo, e toda a equipe envolvida, que era para, depois de 2013, a gente ter um novo rumo no país, depois daquelas manifestações. Eu não percebi isso. O país continua com os mesmos problemas graves. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Os problemas continuaram, mas houve uma mudança, sim, muito importante. Até 2013, o eleitor criticava as políticas públicas. Não gostava da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, mas elogiava os governantes como se eles não fossem os responsáveis por elas. E o que aconteceu em 2013? A denúncia que o país é capaz de fazer políticas públicas padrão FIFA, como foi feito nos estádios com excelência, com bom acabamento, com ótimo atendimento a quem vai lá. O resultado foi esse: o eleitor começou a pedir políticas públicas padrão FIFA na saúde, na educação, na segurança, e aí não encontrou. Disso não mudou nada mesmo. Mas o eleitor então passou a criticar os governantes. Todos eles, o presidente da República, o governador, os prefeitos, perderam popularidade porque começaram a ser responsabilizados. As lideranças políticas se tornaram mais frágeis. Hoje se sustentam mais por si mesmo do que pelo apoio do eleitor. E essa mudança é importante. Querendo ou não, com o passar do tempo, o eleitor vai dar conta de tirar esses maus políticos e colocar bons políticos no lugar deles. E isso é resultado de uma melhor avaliação que começou a ser feita só após junho de 2013. Essas manifestações são fundamentais para a nossa democracia. E para você, Rita Mundim, foi um divisor de águas o que aconteceu em 2013 ou o país continua na mesma? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Eu acho que sim, foi, mas infelizmente o país voltou à mesma. Vou explicar meu raciocínio. Naquela época, eu até pensei exatamente o que o Eduardo Costa pensou, na mesma hora me veio a questão da troca de nomes de ruas. Por quê? Tudo tem que ser contextualizado. Então, quando é dado nome para a rua, naquele momento, a situação ela é interpretada de uma dada maneira. E o que muda a interpretação ao longo da história são as decisões políticas, é a evolução dos fatos. E eu estou fazendo essa explanação pelo seguinte: naquele momento, em 2013, o que nós tínhamos era a sociedade enxergando o nível de corrupção, a destinação do dinheiro público
para o bolso das quadrilhas políticas e dos políticos e a contrapartida da falta absoluta de serviços públicos. Nós tínhamos estádios superfaturados, contratos que eram renegociados para colocar mais dinheiro naquilo que já tinha sido feito um cronograma. O programa tinha sido cumprido. Então, o que veio à tona e a consequência do movimento de 2013 foi a belíssima Operação Lava Jato, para mostrar à sociedade que haveria justiça no país, que os políticos corruptos seriam punidos e condenados. Só que, infelizmente, a história destruiu a Lava Jato. E nós podemos ter um retrocesso, essa lei aprovada pelos deputados, pelo amor de Deus. Essa lei é exatamente a decretação da morte da Lava Jato e a exaltação dos políticos corruptos por eles mesmos. Então eu fico muito triste enquanto cidadã pelo retrocesso que nós estamos vivendo em termos de responsabilização de maus políticos. Eu falava sobre gasto excessivo nos estádios, né? O que aconteceu com o nosso Mineirão? Porque, Mal, senhoras e senhores ouvintes, a maioria dos estádios, como por exemplo, que me lembro agora que é lá do Mato Grosso, o estádio Pantanal, ou esse de Brasília, quer dizer, virou elefante branco. Agora, pensa no caso do Mineirão. Eu não sou da praia do esporte, mas eu sou um cidadão que gosta de futebol. Eu quero perguntar ao Kécio se ele concorda comigo. O Mineirão, gastaram uma baba de dinheiro com o Mineirão, uma baba, e continuam gastando dinheiro público. O Mineirão no seu interior, é fato, ele ficou mais confortável, mas ele ficou mais excludente. Ele já era, a vida já é excludente, o futebol está cada vez mais excludente, ele ficou mais excludente, ele afastou mais os pobres. E do lado de fora, no seu entorno, foi um caos, foi um desastre, porque a gente tinha árvores, tinha um ambiente agradável, ficou um concretaço. Ô Késsima, até nisso aquelas manifestações de 13 previam o pior que aconteceu. Oi, Rita. Você me dá um minutinho, Eustáquio? O Marcelo Augusto aqui no YouTube, ele está dizendo que depois de 2013 a vida do povo piorou e muito. Claro, o Brasil quebrou em função da corrupção instaurada, instalada e aparelhada no Estado. Eduardo, não é, Késsima? Não piorou, Késsima? O Mineirão, na sua avaliação de quem gosta de futebol, ou melhorou? Bom dia, amigos. Bom dia. Boa sexta-feira, bom final de semana para todo mundo. Sobre o aspecto, sobre o ponto de vista de torcedor, o cara que frequenta o estádio, piorou muito para mim, né? O Mineirão, aquela bagunça organizada que havia antes, a gente chegava e estacionava em qualquer lugar. Aquela emoção da arquibancada? Chegava e estacionava em qualquer lugar, sentava em qualquer lugar, saía por vários portões, né? Aquilo para mim, aquele tanto de barraquinho que tinha lá fora, vendendo espetinho, cerveja, aquilo para mim era uma diversão. De fato, o estádio se tornou mais elitizado, o estádio se tornou, parece, né, assim, que se você olha por fora, parece algo mais organizado, e de fato é organizado, mas atrapalha e muito a vida do torcedor. Quando você entra de um lado e de outro só, e fica confinado feito gado, em corredores com cercas um lado, outro, a mim me parece muito desconfortável, ainda que mais organizado. Dito isto... pois não? Não, sobre o termo em questão, sobre os atos, hoje olhando em retrospectiva, né, ou em perspectiva, tudo que aconteceu, muita gente, o Malco acabou de falar que ele vê como positivo, que ele vê algum saldo positivo disso tudo. Eu, sinceramente, Eustáquio, no dia a dia, na prática, eu não vejo nada, nenhuma mudança. Porque se aquela época parecia que o cidadão comum, né, que a população tinha se levantado, emparedado a classe política, fica claro hoje que não emparedou nada. A gente tem que lembrar que a gente tem na presidência da República hoje um dos protagonistas, um dos maiores protagonistas, se não o maior, dos escândalos do Mensalão e do Petrolão. A gente tem no Congresso, tomando conta do Brasil, as mesmas figuras. A turma que provocou tudo em 2013 está toda no poder. Está toda igual, Lira. Todos aqueles caras que foram presos pela Operação Lava Jato estão todos soltos. É mesmo, não tem nenhum da Lava Jato. Não. Nenhum. O último era o Sérgio Cabral. E a última notícia agora é que o STF cancelou, o STJ, a Justiça, cancelou a multa de alguém do Mensalão, do deputado do Mensalão aí. O último que foi solto foi o Eduardo Cunha, me parece. Antes de mudar de tema, acho que eu queria colocar uma coisa que me angustia muito sobre isso, que é o chamado custo de oportunidade.
Um país que cedia a Olimpíada e a Copa do Mundo, um país que tem os investimentos para a Olimpíada e a Copa do Mundo em infraestrutura e em turismo, recebe milhares ou milhões de pessoas nos dois eventos e depois joga tudo pela janela, volta lá atrás. Era para nós estarmos num patamar bastante diferente se não tivesse acontecido tudo que aconteceu de 2013 para cá. Eu defendi isso, eu defendi a Copa e a Olimpíada aqui no Conversa de Geração, dizendo, não, gente, vai ter um legado. O negócio da Olimpíada, por exemplo, lá no Rio, está tudo abandonado. Então, continuando, né? A filha de um dos caras que foram soltos agora propõe aquela lei esdrúxula ontem, que passou já na Câmara, provavelmente, eu espero que seja derrubada no Senado, e não pode falar mal do papai dela que fez tudo aquilo que foi feito. Então, assim, do papai e do resto da gangue, né? Quando a gente olha realmente para, como eu falei, em retrospectiva, em perspectiva e compara com os dias de hoje, o Eduardo acabou de falar da justiça, a gente continua tendo juízes e desembargadores flagrados, cometendo crimes, vendendo sentenças, que ganham como recompensa, porque não é punição, uma aposentadoria com salários integrais. Então, assim, efetivamente, o que restou daquilo, para mim, como cidadão, né? O Eduardo ontem brincou comigo que eu olho sempre o copo cheio, como é que é, da metade para baixo. Realmente eu tenho um olhar sempre muito crítico mesmo, né? Para mim, como cidadão, eu olho para trás e vejo que não só nada mudou, Eustáquio, como piorou. Porque hoje fica a certeza de que aquela crença que a gente tinha, que o Brasil poderia um dia mudar, para mim, ela acabou, nada mudou.